Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho para o mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus sai da sua cidade e vai para a região próxima do mar, na Galiléia. Irmãos e irmãs, Jesus caminhando próximo ao mar, vai encontrar homens ocupados no seu trabalho. São pescadores. Esse é o seu serviço, o seu trabalho, a sua profissão. E Jesus deseja transformá-los em pescador de homens. Para isso, eles precisam deixar a rede. Alguns deixam logo a rede e o pai. Deixam a família para seguir Jesus. É uma vocação específica. Eles vão se consagrar por Cristo, pela Igreja e pelo reino de Deus. Nós precisamos rezar para que Deus continue passando em meio aos jovens e repetindo esse chamado: vem e segue-me. Que os jovens possam ouvir o chamado de Deus e continuar seguindo os passos de Cristo. A igreja, ela nasce missionária. Jesus, quando chama os discípulos, já os coloca em movimento, em caminho de missão. Queridos irmãos e irmãs, no entanto, antes de viver a missão, eles precisam estar com Jesus. Jesus vai formá-los, é Ele o Mestre. Depois de formados, os discípulos serão enviados. Queridos irmãos e irmãs, que possamos viver esses dois momentos do chamado. Estar com Jesus para que Ele transforme nosso coração, mude a nossa vida. Ele é o nosso formador, é o nosso Mestre. E depois de estar com Ele, depois de encontrar Jesus, de ouvir a sua palavra, que Ele continue nos enviando em missão. Irmãos e irmãs, recentemente comentando este evangelho, o Papa Francisco mostrava que os discípulos permitiram esse mover-se para Cristo, se deixaram mover por Cristo, saindo de si. E o Papa diz que nós precisamos evangelizar também com alegria. E para o Papa, a evangelização é um modo de atrair pessoas para Cristo. E o Papa Francisco dizia: se é Cristo que atrai você, se você se move e faz as coisas porque é atraído por Cristo, as pessoas então irão dar-se conta disso sem esforço. Não há necessidade de demonstrá-lo e muito menos de ostentá-lo. O Papa coloca que nós não devemos ter vaidade nesse caminho de liderança na igreja, na comunidade.
mas que uma luz vai atrair pessoas. E nós não devemos conquistar pessoas para nós. Conquistamos para a igreja, pelo reino de Deus e para Cristo. O missionário e o discípulo tem que estar desapegado das coisas desse mundo, dos amores desse mundo, mesmo dos amores humanos. E o Papa diz que a igreja tem uma missão sinodal. É a igreja comunhão, unida. É a igreja em diálogo. É a igreja que reza e sabe ser comunidade. A comunidade é uma vida em comum, onde Jesus nos une para uma missão específica. Irmãos e irmãs, é necessário o discernimento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, para que a comunidade possa cumprir a missão que Deus está nos confiando. Então, com a oração e com a condução do Espírito, que Ele continue nos guiando e guiando a nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.